Olá, estudantes do 8º ano, meu nome é Ana Paula Teixeira, sou professora de arte e hoje estaremos juntos na aula 27, que é sobre música de percussão, tambores e música eletrônica. Falar um olá também para o nosso intérprete de Libras, o Paulo, seja bem-vindo. Antes de começar a aula, eu preciso fazer um lembrete para vocês. Não se esqueçam de registrar a frequência. Nas orientações das atividades, vocês clicarão no link de número 1, realizarão a atividade e enviarão. Pronto, sua frequência estará registrada. Para começar a nossa aula, nós vamos retomar o que foi estudado na aula 26, que foi sobre cenas e sobre curta-metragem. Em cenas, nós vimos a importância dos personagens e como elas se organizam em um roteiro. Sobre curta-metragem, nós vimos sobre a duração desse tipo de produção artística, que é uma duração diferente dos longa-metragens, e também vimos que tem vários gêneros artísticos que já estão usando desse tipo de produção, como, por exemplo, filmes independentes, documentários, filmes de animação, entre vários outros. E hoje, na aula 27, sobre música de percussão, tambores e música eletrônica, nós estudaremos sobre a história da percussão, sobre a história do tambor, sobre o projeto Meninos do Morumbi, sobre a banda musical do Cachimba, sobre a história da música eletrônica e finalizaremos estudando sobre o DJ. Para começar a nossa aula, nós já vamos para o nosso primeiro quiz, que na verdade vai retomar um dos conteúdos que nós estudamos no primeiro trimestre e que também estava nas aulas de revisão. Será que nós realmente vamos lembrar esse conteúdo? Então acompanhem comigo no slide. Qual das alternativas abaixo apresenta somente nomes de instrumentos de percussão? Letra A, agogô, pandeiro, chocalho e zabumba. Letra B, flauta, chocalho, pandeiro e zabumba. Letra C, zabumba, chocalho, trompete e agogô. Letra D, agogô, piano, chocalho, zabumba. Vamos por um tempinho para vocês responderem e logo retornamos. Retornando para o nosso quiz, conseguiram responder? Então vejamos. Qual das alternativas está correta? Letra A. Para a gente saber que a letra A é a alternativa correta, basta a gente pensar um pouquinho como são produzidos os sons nos instrumentos de percussão.
Na letra B, nós temos a flauta. A flauta não pertence ao naipe dos instrumentos de percussão, então, por isso, a letra B não faz parte da alternativa correta. Na letra C, nós temos o trompete, que também não faz parte dos instrumentos de percussão. Na letra D, nós temos o piano, que também não faz parte dos instrumentos de percussão. Por isso, a letra A é a alternativa adequada. Para falar um pouquinho sobre a história da percussão, nós precisamos relembrar de quais instrumentos nós estamos falando. Que são aqueles instrumentos que produzem sons por impacto, e aqui nós temos o exemplo da zabumba, que ela vai produzir som pelo impacto, ela e outros instrumentos produzirão sons pelo impacto de um objeto na superfície deles, pela agitação, como é o caso dos chocalhos, e aí a agitação produz sons tanto por elementos que estão dentro do instrumento, como também por elementos que podem estar fora desse instrumento. E pela fricção, que é pelo deslizar, que vai produzir o som de determinados instrumentos, que é o caso do reco-reco. Sobre a história da percussão, vamos começar relembrando sobre a pré-história, onde tem rituais com percussão corporal em instrumentos primitivos, ou seja, o homem, desde o princípio, ele já realiza rituais, seja para buscar uma boa colheita, uma boa caça, em que ele utiliza tanto da percussão corporal como de instrumentos de percussão primitivos. Posteriormente, temos o Egito Antigo, em que instrumentos de percussão aparecem em pinturas, e aí nós temos vários registros desses instrumentos nas pinturas realizadas em obras que permaneceram e que existem até hoje. Temos a Grécia Antiga com instrumentos utilizados ao recitar poemas. Na Grécia Antiga nós temos uma especificidade bastante interessante. Normalmente as pessoas iam assistir uma apresentação de um poema já conhecendo a história, e o diferencial era justamente como o artista, como o poeta executava aquela história. E ao executar a história, ele se utilizava de instrumentos para criar sua versão e surpreender o público. E aqui nós temos uma imagem que tem detalhes de esculturas da Grécia Antiga, e nesses detalhes nós temos a presença de instrumentos de percussão. Na Idade Média, temos registros de música sacra e referências a artistas populares. Ou seja, na Idade Média, os registros que ficaram, em sua maioria, são de música sacra, e ali não é possível perceber detalhes sobre os instrumentos utilizados nessas músicas. Mas nós temos relatos, e tem algumas imagens também, que mostram artistas populares utilizando de instrumentos de percussão em suas apresentações para o público. No Renascimento, nós temos as associações musicais. Essas associações musicais, depois da Idade Média, onde o forte era a música sacra, elas começaram a divulgar justamente a música praticada pelas pessoas que já sabiam tocar vários instrumentos, e essas pessoas ensinavam para os seus filhos nessas associações musicais, e assim permitia que essa arte continuasse existindo. No Barroco nós temos a ópera e as orquestras, aí vários instrumentos de percussão são incorporados às orquestras. E voltando um pouquinho na imagem anterior, aqui nós temos uma imagem que é do Barroco, e ela nos lembra justamente algo que é familiar para a gente hoje, que é uma imagem parecida com a das bandas marciais. Pessoas tocando instrumentos em movimento de marcha. Aqui nós também temos uma imagem do Barroco, que são menestréis em concerto, ou seja, os menestréis eram artistas que contavam histórias, cantavam e tocavam instrumentos. E aqui nós vemos também a presença de vários instrumentos de percussão. No Romantismo, a incorporação de instrumentos na orquestra. No Romantismo, nós temos novos instrumentos e novos instrumentos de percussão que também são incorporados às orquestras. Já no final do século XIX, início do século XX, na Europa nós temos o forte nacionalismo. E aí, com esse nacionalismo, músicas populares são retomadas pelas orquestras para valorizar a cultura local. No século XX, nós temos a incorporação de instrumentos da América e de outros continentes nas músicas realizadas pelas orquestras.
Agora que nós já vimos um pouquinho sobre a história da percussão, vamos então para o nosso segundo quiz. Acompanhem no slide. Marque a alternativa que cita uma importante contribuição do Renascimento para a música de percussão. Alternativa A, uso de instrumentos primitivos. Alternativa B, registro de música sacra. Alternativa C, criação de associações musicais. E alternativa D, valorização do nacionalismo. Então vamos dar um tempinho para vocês responderem, logo retornaremos. Retornando do quiz, conseguiram responder? Vamos ver qual que é a alternativa adequada? Nesse caso, a alternativa adequada é a letra C. Por que que é a letra C? Na letra A, nós temos uso de instrumentos primitivos. Quando isso aconteceu? Foi na pré-história, por isso não corresponde a uma contribuição do Renascimento. Na letra B, nós temos registros de música sacra. Quando esses registros de música sacra foram muito fortes? Na Idade Média. Também não pertence ao Renascimento. Na letra C, que nós temos a criação de associações musicais, que são aquelas associações que eu comentei com vocês, em que os pais ensinavam para os filhos, os mais velhos ensinavam para os mais novos a arte de tocar os instrumentos de percussão. Essa sim foi uma grande contribuição do Renascimento para a música de percussão. Na letra D, nós temos a valorização do nacionalismo, e isso vai acontecer no final do século XIX e início do século XX. Por isso, apenas a letra C cita uma contribuição do Renascimento para a música de percussão. O registro mais antigo sobre a história do tambor que nós temos data de 5.600 a.C. Então, é um registro que já tem muito tempo. Aqui nós temos uma imagem de um tambor da Era Neolítica, que é mais novo um pouco que esse registro mais antigo. O registro mais antigo está na Turquia. Essa imagem que nós estamos vendo é de 3.000 a.C. Tambores primitivos de argila ou madeira cobertos com peles de animais. Nós temos registros de que os homens na pré-história inicialmente usavam tambores que eram como se fossem vasos feitos de argila e cobertos com peles de animais, e acredita-se que posteriormente vieram os tambores feitos de madeira. Temos na pré-história ainda, os tambores são percutidos com as mãos
e com baquetas. Acredita-se que inicialmente esses tambores foram percutidos com as mãos e aos poucos, com o desenvolvimento da técnica, eles perceberam como produzir os sons também com as baquetas. Continuando sobre a história do tambor, na Roma Antiga, atividades militares e cultos religiosos faziam uso dos tambores. Então, esses tambores, já na Roma Antiga, eram percebidas em atividades que preparavam soldados para a guerra, como meio de comunicação para dar vários sinais para a tropa durante a guerra, e ao mesmo tempo eram usados também em cultos religiosos. Na Idade Média, o tambor tocado com uma mão juntamente a outros instrumentos musicais. Vocês se lembram que eu comentei que na Idade Média a maior parte dos registros são de músicas sacras e tem relatos de artistas que utilizam dos tambores para fazer suas apresentações ao público? Então, nós temos uma figura do que nós podemos chamar como se fosse o homem-banda. Esse homem-banda, ele tocava mais de um instrumento ao mesmo tempo, e é justamente aquela imagem que nós vemos ali ao lado. Se vocês observarem, esse homem que está do lado direito do nosso lado esquerdo da imagem, ele está tocando uma flauta com a mão esquerda e com a mão direita ele está tocando o tambor. E na Idade Média, os tambores continuam sendo usados com propósitos militares. O tambor após o Renascimento à atualidade. O tambor acompanha a história dos instrumentos de percussão. Após o Renascimento, ele continua com grande força e ele vai aparecer bastante nas orquestras, e na atualidade os instrumentos de percussão são muito usados na musicalização de crianças e adolescentes. E temos também registros muito fortes dos tambores usados pelos povos indígenas aqui no Brasil. Essa imagem que nós vemos é um tambor da aldeia Capor, que é uma aldeia do Maranhão, que é um estado do nosso país. Após estudar sobre os instrumentos de percussão, depois um pouco sobre a história do tambor, vamos para o nosso terceiro quiz. Ao conhecer um pouco sobre a história do tambor, podemos afirmar que não existia entre os povos primitivos. Certamente esteve presente no decorrer de toda a história humana, com diferentes características e usos. Letra C, sempre teve uso exclusivo militar. Letra D, atualmente não existe. Pensem um pouquinho qual a resposta mais adequada, que nós logo retornaremos.
Voltando com o nosso terceiro quiz, conseguiram encontrar a alternativa adequada? Então vamos conferir. Nesse caso, a alternativa adequada é a letra B. Por que as outras alternativas não correspondem ao que foi pedido? A letra A afirma que o tambor não existia entre os povos primitivos e, na verdade, o contrário, nós percebemos que ele já existia entre os povos da pré-história. Letra B afirma que certamente esteve presente no decorrer de toda a história humana, que é o que acabamos de ver, com diferentes características e usos. Letra C afirma que ele sempre teve uso exclusivo militar, e nós percebemos que não, ele era usado em momentos religiosos, era usado em apresentações artísticas, né? Então não é de uso exclusivo militar. E letra D, atualmente deixou de existir, que também não está correto porque o tambor continua existindo. Um dos exemplos são as bandas que nós percebemos ainda hoje. Agora nós vamos para o nosso exercício de número 1. Nesse exercício de número 1, acompanhem no slide. Observe a imagem e escreva em seu caderno o que você percebe sobre. Você vai olhar essa imagem, tentar perceber todos os detalhes que você encontra nela. Vai responder primeiro a alternativa A. Que lugar é esse? Observem os detalhes desse lugar, quais elementos estão nesse lugar, o que é possível ver num segundo plano, atrás das pessoas que estão nesse lugar, para tentar dizer que lugar é esse. É uma resposta pessoal, você vai dizer a partir das suas percepções. Letra B, o que está acontecendo nessa imagem? Observe a posição das pessoas que estão na imagem, observem os elementos presentes na imagem, observe o que está atrás das pessoas dessa imagem para tentar responder a letra B, que também é uma resposta pessoal a partir de suas percepções. Um tempinho para vocês responderem e logo retornaremos.
Retornando ao nosso exercício de número 1, conseguiram responder a letra A e a letra B? Então vamos comentar um pouquinho sobre essa imagem para a gente perceber como essas letras podem ser respondidas. Lembrem-se que vocês devem responder a partir do que vocês percebem e podem agora acrescentar algumas observações a partir do que eu comentar. Letra A, que lugar é esse? Observem que na frente nós percebemos que tem cadeiras, o que nos dá o sinal de que aqui pode sentar uma plateia. Se vocês observarem as cadeiras, a parte de cima do encosto delas está quase ao nível do chão, o que nos indica também a presença de um palco. E aqui, logo atrás, nós temos vários spots de luz, ou seja, nós temos uma iluminação, o que nos indica que é um espaço de apresentações artísticas. Essa imagem aqui, esse lugar, é o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E sobre o que está acontecendo nesse lugar. Essa é uma apresentação e aí nós vamos para o nosso próximo slide para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é essa apresentação. Meninos do Morumbi. A Associação Meninos do Morumbi foi fundada no ano de 1996 por iniciativa de um professor de bateria morador do bairro do Morumbi, em São Paulo. Ele ensinava garotos que ficavam nas praças e ruas nas imediações do mesmo bairro a tocar instrumentos de percussão. Então, esse professor ele percebeu que tinham vários estudantes que ficavam nas praças daquele bairro e que eles ficavam ociosos. Por isso, ele organizou, começou a chamar esses estudantes para ensinar a tocar músicas de percussão. Inicialmente, esses ensaios começaram na casa dele. Com o aumento do número de estudantes participando, ele precisou realizar esses ensaios nas ruas e esse grupo, essa associação, foi aumentando de uma forma tão rápida que logo eles começaram a fazer apresentações em todo o Brasil. Tem apresentações que foram feitas em vários outros países além do Brasil. E o trabalho deles pode ser acompanhado pelo link que está no livro de vocês e também está nos slides. E também pode ser percebido e apreciado nos vídeos no YouTube, no canal dos Meninos Morumbi, tá? Então vamos para o exercício de número 2. Acompanhe no slide. Observe as imagens abaixo e responda. Letra A. Quem são essas pessoas? Aqui nós temos 3 imagens. Observe cuidadosamente cada uma das imagens. Essas pessoas são crianças, adolescentes, eles são adultos, são idosos. Quem são essas pessoas? Olha os locais em que eles estão. E aí nós vamos responder também a letra B. O que elas estão fazendo? Observem a movimentação, a vestimenta dessas pessoas para tentar perceber o que elas estão fazendo. As duas são respostas pessoais, vocês vão fazer a partir das percepções e depois retornaremos para conversar. Um tempinho para vocês responderem agora.
Retornando com o nosso exercício de número 2, conseguiram anotar as observações que vocês perceberam nessas imagens? Então vamos comentar um pouco sobre elas. Essa primeira imagem, nós percebemos que tem uma vestimenta, que é a vestimenta de uma banda musical, de uma banda marcial. Na segunda imagem, nós também percebemos que faz parte das imagens dessa banda. Na primeira, nós vemos vários instrumentos de percussão. Na segunda, nós vemos o pessoal da linha de frente. Na terceira imagem, nós vemos esse grupo posando para uma foto com seu estandarte. E na quarta imagem, nós vemos uma imagem muito comum nesse momento agora da pandemia, em que a banda continua suas atividades, porém à distância, utilizando dos recursos disponibilizados pela internet. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa banda? Essa é a Banda Musical do Cachimba. Ela iniciou suas atividades em agosto de 2011, então ela já tem 9 anos, com o objetivo de oferecer e oportunizar a crianças e jovens da comunidade o aprendizado da arte musical. A Banda do Cachimba ela é regida pelo maestro Vitor Rodrigues, que coordena suas atividades e seus ensaios no Colégio Estadual Maria Gai Grendel, que alguns de vocês devem conhecer e que é um colégio de Curitiba. As bandas marciais, elas são trabalhadas em várias escolas de Curitiba e no decorrer do ano, em outros momentos, sem a pandemia, nós podemos acompanhar as atividades dessas bandas em apresentações que acontecem em vários bairros. Enquanto não é possível acompanhar essas apresentações, quem quiser conhecer um pouco do trabalho da banda pode também acompanhar o canal deles no YouTube, que tem um pouco das produções que eles estão realizando agora no período da pandemia. Vamos agora falar um pouco sobre música eletrônica. Aqui nós temos uma imagem que está no livro de vocês. Aqui a gente consegue perceber o DJ, que é o principal personagem da música eletrônica, os equipamentos utilizados por ele na execução da música e a plateia que está apreciando a música produzida por ele. História da música eletrônica. No contexto de influências mútuas entre Europa e América, em que são mesclados princípios de práticas musicais que se iniciam no pós-guerra e vão até a década de 90, é consolidada a música eletrônica. O que acontece? Às vezes a gente tem a referência que a música eletrônica é muito recente, mas quando a gente vai pesquisar, já após a Segunda Guerra Mundial, artistas franceses e alemães trabalharam com a música concreta, em que eles começaram a utilizar sons do dia a dia, como ruídos, batidos de porta, gritos de rua na produção das músicas, e eles perceberam também uma coisa muito importante: eles podiam editar os sons que tinham nas fitas que eram usadas para a reprodução da música. E aí, então a gente percebe que a contribuição para a música eletrônica já começa lá após a Segunda Guerra Mundial, e aí essas contribuições foram usadas por vários artistas, pelos Beatles, pelos artistas do hip hop. E já nos Estados Unidos temos uma grande influência da discotecagem também na música eletrônica, que definiu o que agora a gente vai conhecer como o que pode ser tido como uma definição do que realmente é a música eletrônica. Trata-se da música feita para dançar, tocada por DJs e produzida em estúdio, track song versus song. Aqui é importante destacar uma coisa. Antes nós tínhamos as músicas produzidas pelos musicistas, tocando os instrumentos musicais. Aqui nós vamos ter músicas com sons produzidas em estúdio, executadas com equipamentos eletrônicos. Então, em vez de ter uma peça musical, aqui nós temos faixas com sons que são manipulados pelo DJ na produção da música. Explora timbres, texturas, especialidades, ritmos e repetições que buscam levar as pessoas à intensificação das sensações corpóreas. Então, os recursos usados na música, os elementos sonoros, eles são organizados de maneira a intensificar as nossas sensações corpóreas. E quais são essas sensações corpóreas? Por exemplo, a batida do coração, os reflexos musculares, o equilíbrio, dentre outras. Então, é muito comum a gente, por exemplo, quando está ouvindo uma música eletrônica, perceber que parece que o nosso corpo começa a pulsar acompanhando essa música. E esse realmente é um dos objetivos da música eletrônica. Agora chegamos ao DJ, que é o principal personagem dessa forma de expressão artística.
Nos anos 40, ocupação não especializada. O DJ era visto com muito receio pelos artistas e pelos musicistas dessa época, como alguém poderia produzir música manipulando equipamentos eletrônicos, que é justamente o que eu comentei com vocês. Antes as músicas eram produzidas enquanto os instrumentos eram tocados. Aí algumas pessoas tinham muito preconceito e consideravam essa atividade como uma atividade que não tinha um valor artístico, justamente porque qualquer pessoa poderia colocar a música para tocar num equipamento eletrônico. Já nos anos 50, o DJ ganhou status dentro da indústria de entretenimento, perceberam que ele conseguia levar as pessoas a se divertirem bastante, se envolver bastante com a música que era produzida por aqueles equipamentos eletrônicos, e aí ele começou a ser respeitado. E temos então o disc jockey, que nós vamos perceber essa grafia diferente dependendo da referência. Essa é uma forma adaptada para o português. Se vocês observarem a palavra Nova York também. Tem Nova York, na verdade, é uma versão adaptada para o português e é o mesmo que acontece com disc jockey. O termo em inglês não tem o Q, U, E, I ao final. Na verdade, tem só o K, E, Y. E eu usei essa forma, essa grafia, porque faz parte da grafia usada pela referência que eu estou citando. Então, o disc jockey como mediador entre o público e as novidades da indústria fonográfica. Então, é justamente o DJ que vai trazer para as pessoas, para a plateia, as novidades do que é produzido no campo da música, nas artes musicais. Trata-se de uma performance ao vivo, como eu disse para vocês, os sons estão organizados em faixas, eles foram produzidos em estúdio, estão organizados em faixas e o DJ manipula no momento da execução da música. Os DJs e o hip hop. O DJ foi um personagem que também ganhou grande destaque no hip hop e posteriormente com a discotecagem nos Estados Unidos. Vamos para o nosso quarto quiz? Acompanhe nos slides. Sobre a música eletrônica, assinale as alternativas com V para verdadeira e F para falsa. A música eletrônica surgiu exclusivamente nos Estados Unidos. O DJ é um elemento importante para a música eletrônica. A música eletrônica e a orquestra têm a mesma forma de execução musical. Vocês terão um tempinho para responder e logo retornaremos.
Voltando ao nosso quarto quiz, conseguiram responder? Primeira alternativa é falsa, porque a música eletrônica não surgiu exclusivamente nos Estados Unidos, ela teve contribuição de artistas de vários continentes. Segunda é verdadeira, o DJ é um elemento importante para a música eletrônica. E a terceira é falsa, porque a música eletrônica ela é executada de uma maneira diferente da orquestra. Nesta aula aprendemos sobre a história dos instrumentos de percussão, sobre como o tambor acompanha essa história da percussão, sobre o projeto Meninos do Morumbi, no estado de São Paulo, sobre a banda musical do Cachimba, que é um bairro daqui da cidade de Curitiba, e sobre a história da música eletrônica e a profissão do DJ. Aqui estão as referências que foram usadas para a elaboração dessa aula. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau!